Tá? Vou dar só uma resumida ontem, tá? Do que nós conversamos, só para garantir tá todo mundo no mesmo raciocínio. Então, ontem a gente conversou, né, sobre o perfil das redes sociais, né, dos pacientes, que é diferente, né, que eles têm um comportamento diferente dos leads que a gente está acostumado. Nós conversamos sobre as ferramentas do WhatsApp, né, então já passamos ali na prática também ensinando como é que funciona algumas coisas, né, como é que funcionava ali as etiquetas, as respostas rápidas, entre outras coisas, né. Alguns alinhamentos ali no Facebook também, no Instagram, que nós passamos daquela questão do comentário e coisa do tipo, né, a central de cadastro também, não sei se o pessoal deu uma conferida ali para ver se tinha, e finalizamos aqui na parte do pilar do atendimento, né, que é onde a gente parou, beleza? Então, conversamos ali no pilar do atendimento a questão da apresentação, né, que a gente tinha colocado. Colocamos também a parte da dor, né, do porquê a gente precisa bater tanto nessa tecla, porquê que a gente trabalha com atendimento pegando e se conectando com a dor do cliente, do lead, né? Pegamos também a outra parte onde a gente explica qual que é a maneira correta de explicar o método que a gente trabalha, a parte do agendamento e agora o lembrete e aquecimento. Né? Então, essa era a proposta ali de mostrar essa questão dos pilares. Né? Então, aqui, todos esses tópicos aqui, a gente está falando apenas antes do lead chegar na clínica. Né? Então, agora a gente vai falar o que fazer com esse lead que não foi na clínica ainda e depois o que fazer com esse lead que foi na clínica. Né? Porque tem clínicas, por exemplo, que a Prime, a Encantadora, ela trabalha com esse lead que fez o orçamento e não fechou. Ela fica responsável por resgatar esse lead. Tem outras clínicas que não, que já é um outro setor. Tá? Então aqui eu vou falar de uma forma como se fosse vocês mesmo, caso vocês trabalhem. Se não for, tudo bem, fica o conhecimento aí para vocês. Beleza? Então, ontem a gente parou na parte ali do lead que falta, tá? Então, quando o lead falta, eu sempre recomendo vocês darem uma olhadinha na conversa para ver se de fato foi colocado tudo que nós colocamos aqui, né? Porque como a gente falou, a gente não consegue controlar, né, nem obrigar o paciente a comparecer, o lead a comparecer. O que a gente consegue fazer? O que está a nosso alcance? São as engrenagens que aumentam a chance desse lead comparecer. E é sobre isso que a gente tem que ficar em cima, e é nisso que a gente tem que de fato focar. Tá? Então, sempre foquem no processo. Eu estou trabalhando com todas as ferramentas necessárias que aumentam a chance desse lead comparecer? Se sim, tudo certo, a gente fez o nosso trabalho. O restante é mais com o cliente mesmo, né? Porque também tem essa contrapartida do cliente comparecer, tá? Mas quando a gente vai fazer um checklist, por exemplo, numa mentoria, num atendimento, numa análise, é nisso que a gente foca e a gente vê que não está sendo feito todas aquelas engrenagens. Então a gente vai passando como uma espécie de checklist, elemento por elemento, até a gente de fato conseguir concluir que em todo o atendimento que a gente realiza, a gente está seguindo essas engrenagens, a gente está seguindo esse checklist, para de fato a gente estar ali, ó, poxa, eu estou fazendo de tudo, tudo, para conseguir ter o comparecimento desse lead, agora mesmo com ele. Estou fazendo os lembretes, estou mandando vídeo, estou mandando áudio, estou me conectando com a dor, estou fazendo de tudo. Então é isso que a gente precisa focar. E mesmo assim pode acontecer do lead faltar. Tá? É comum, tá, pessoal, o paciente faltar. São leads da rede social, eles têm um perfil diferente. Às vezes, não sei se acontece com vocês, né? Mas a gente agenda o paciente e ele fala, nossa, que eu trabalho nesse horário. E tipo, a gente conversando, né? A gente tentando encontrar um melhor horário para ele e tudo mais. E mesmo assim, né, ainda depois que a gente foi fazer o lembrete dele, depois dele concordar no horário que ele foi lembrar que ele trabalhava. Né, então é comum, tá? Porque diferente da gente, esses leads, por exemplo, a gente combinou o encontro às 16 horas. Tinha gente que estava aqui antes das 16 horas. Né? Então a gente é pontual, a gente vai lá, coloca na agenda, a gente se programa com o compromisso. Os nossos leads da rede social, a maioria não. Claro que tem gente que, né, é comprometido, mas muitas pessoas não são. Tem pessoas que marcam o horário e esquecem que tem que trabalhar, por incrível que pareça. Né? Ou esquecem que tem um compromisso, que tem um médico, que tem algum outro tipo de atividade naquele horário. E acaba marcando ali sem antes conferir a agenda ou sem antes pensar um pouquinho ali, né? Às vezes marca mesmo até por dizer sim, né? Para parar ali com o contato. Então não é nada pessoal, tá? Nunca sintam que o lead falta porque é algo pessoal ou fiquem chateados por conta do lead faltar, tá? É comum, tá? E a gente que trabalha com prospecção é igual uma venda, né? Então, o vendedor que liga para não, ele fica super chateado, porque vendedor escuta muito não. Né? E a gente aqui na parte da prospecção também, a gente escuta muito não.
né? Então a gente não pode ficar chateado com esse tipo de situação, tá? Porque é normal mesmo, tá? E não é nada pessoal, como eu falei para vocês, tá? Então o lead, ele tem um perfil diferente, ele descobriu a gente por meio da rede social, então é muito cômodo para ele faltar, né? Meio que não tem nenhum tipo de acontecimento com ele se ele faltar, né? Então, assim, a chance do lead faltar mesmo, ela é bem alta. Por isso que a gente trabalha nessa questão do atendimento, para o tempo todo a gente fazer, elevar o nível desse paciente, a ponto de ele se conectar tanto com o nosso atendimento, a ponto de a gente elevar tanto o nível de consciência dele que ele precisa vir fazer esse tratamento com a gente, né, para ele esquecer dessa situação, para a gente realmente colocar, olha, você tem uma dor, olha, você precisa fazer isso, olha, a gente está aqui para te ajudar, né, e a gente trabalhando com um atendimento bacana, que com certeza a gente vai conseguir ter um aparecimento desse lead, beleza? Então, tirem isso da cabeça caso aconteça, que não é nada pessoal quando um lead falta, tá bom? E o nosso trabalho, quando o lead faltar, nada mais é do que reagendar ele, tá? Então, também tem muita clínica, por incrível que pareça, que quando o lead falta, não é feito um trabalho em cima do lead que faltou, é sempre em cima de novos, e não é feito um trabalho nesse lead que faltou. Tá? E o lead que faltou, ele é um lead até que, assim, ele é interessante, porque ele já tem dados, ele já sabe mais ou menos como é que funciona. Vocês provavelmente já passaram o endereço, né? Já explicaram como é que funciona a campanha. Então ele já está muito mais adiantado. O que cabe a nós quando o lead falta é realmente ficar insistindo para que ele vá na clínica, né? E é aqui também que muita gente se engana, porque às vezes o lead fala, porque o lead faltou, ele é um lead frio. Mas imprevistos acontecem. Quem nunca que faltou num compromisso, alguma coisa? Né? Ou às vezes até esqueceu também. É normal. Então, assim, a vida das pessoas está cada vez mais agitada, um imprevisto, coisa do tipo. Então, cabe a nós ir trabalhando para reagendar. Né? Daqui a pouco também eu vou falar para vocês qual que é a melhor maneira de reagendar, tá? Mas não deixem de entrar em contato com o lead só porque ele faltou. Tá? Lead que faltou é um possível interessado e ele está mais próximo do que um lead novo, por exemplo. A gente já passou as informações, ele já está mais avançado. Tá bom? Então, esse seria o primeiro item, assim, não levar para o lado pessoal em relação a isso, tá? Como eu falei, da questão do comparecimento, então todo atendimento, se um lead faltou, dá uma olhadinha na conversa, né, para você ver se de fato a gente seguiu todo aquele processo, né, se talvez não tenha alguma coisa que a gente deixou passar ou que a gente poderia fazer de diferente, tá bom? Lembrando sempre no foco no processo, tá bom? Eu acredito que isso ajuda bastante também. Então, todo lead, quando falta, a gente vai lá dar uma olhadinha na conversa para a gente ver se tem alguma coisa que a gente deixou passar ou se, enfim, a gente poderia fazer de uma forma diferente. Às vezes, você fazendo isso, você, poxa, talvez eu não me conectei tanto com a dor, eu esqueci disso aqui, ou poderia, talvez, um horário, eu forcei um pouquinho, enfim. Daí, então, dessa forma você consegue ver, de fato, o que pode ter acontecido, tá? No caso, quando o pessoal vai trabalhar com reagendamento do lead, é muito comum entram em contato com o lead já com uma sugestão de horário. Então, tipo, oi, Matheus, tudo bem? Vi que você faltou na sua avaliação, vamos reagendar ela para amanhã às 15 horas? Então, ela já entra com uma abordagem assim, né? Por que eu não recomendo essa abordagem? Tá? Tem clínicas que funcionam, aquela coisa que eu já tinha falado para vocês, cada região tem a sua particularidade. Mas por que a gente não gosta muito de trabalhar com essa abordagem? Porque é muito fácil para o paciente reagendar, entendeu? Então, quando o paciente ele reagenda, fica estranho no sentido de, poxa, não aconteceu nada, né? Lembra que quando a gente falou que o lead falta, a consultora ela fica lá esperando, que aquele horário é dedicado, né, só para ela. Então, a gente precisa ir colocando essas coisas no atendimento que a gente passa, sabe? Então, quando o lead falta, a gente meio que precisa usar a situação ao nosso favor, tá? E daqui a pouco eu vou passar mais detalhes para vocês, tá bom? Mas não entre em contato já reagendando ali a consulta do lead. Tenta entender o que aconteceu com aquela pessoa, aí ela vai explicar, né? E após isso, a gente vai e faz o trabalho de reagendamento, coisa do tipo, tá? E quando o lead falta também, a gente pode usar isso ao nosso favor. Em que sentido? Então, poxa, a gente foi lá, já na comunicação que a gente tinha trabalhado com ela, a gente já tinha falado que era importante que ela compareça, porque a nossa consultora vai deixar aquele horário reservado só para ela, ou porque a gente vai ajudar ela a eliminar aqueles 10 quilos e tudo mais. Então, a gente traz isso à tona de novo. Né? Então, olha, se eu reagendar você, ou quando eu marcar você aqui nesse dia, nesse horário, você me garante que você consegue vir sem falta?
né? Ou dá para trabalhar com uma outra abordagem. Olha, aqui na franquia, quando a gente tem uma falta, a consultora ela deixa de atender outros clientes naquele horário só para te receber. Então ela ficou ali te aguardando. E aí, por conta disso, a gente tem uma política interna aqui que a gente não pode reagendar mais os pacientes. Mas, como você tem interesse em eliminar aqueles 10 quilos, eu vou abrir uma exceção para você. Mas se eu fazer isso, você me garante que você consegue vir? Né? Então, de repente, a gente pega o que está acontecendo ali e usa isso a nosso favor. Né? O lead não sabe o que acontece no nosso processo aqui. Ele não sabe que a gente tem que. A gente é interessado, né? A gente quer que esse lead vá. Mas ele não sabe de todas essa storytelling que a gente cria para conseguir fazer com que ele venha na clínica. Tá? Então seria importante. Se o lead já faltou, a gente pode usar isso a favor para fazer, para ajudar, né, para aumentar a chance dele comparecer. Então a gente pode usar isso no atendimento. Então se eu reagendar você mais dessa vez, você me garante que você consegue vir dessa vez sem falta? Ou nossa consultora ela pode contar com você? Né? Ou, olha, da última vez que a gente reagendou você, infelizmente você não conseguiu vir, nossa consultora ficou te esperando. Se eu reagendar você, você me garante que você vem dessa vez sem falta? Então, tipo, é mais uma coisinha para a gente usar também no nosso atendimento. Tá bom? E isso é legal. Então, né, como eu falei, não já inicia a conversa já reagendando, porque senão quebra toda essa nossa temática, tá? Não pode ser tão fácil para o lead, ok? Toda vez também que vocês forem reagendar, a gente sempre precisa trazer essa questão da dor dela à tona de novo, beleza? Os leads de reagendamento, vocês não precisam esperar, por exemplo, o dia seguinte, ou a semana seguinte, ou o mês seguinte, como eu já vi clínicas trabalhando. Lead faltou, vocês já podem entrar em contato. Então, por exemplo, vocês têm, a grande maioria de vocês que trabalham dentro da clínica, já tem acesso a essa informação, tem acesso ao sistema. Então, vocês sabem, por exemplo, a gente marcou com o lead às 16 horas, e deu o horário dele, não compareceu, a gente já pode mandar uma mensagem, já pode ligar para ela, né, para tipo entender se ela vai conseguir vir, se teve algum atraso, se teve algum imprevisto, né? Então não precisa esperar o dia seguinte. Se marcou para as 16 horas, deu umas 16h15, ela não compareceu, já entra em contato, que a gente já vai adiantando ali, né, para a gente descobrir o que aconteceu. De repente, a gente já, se vocês fazendo isso, tenho certeza, tá, pessoal, que vocês vão conseguir reagendar muito lead para o mesmo dia ainda. Tá? Ela falou, não consegui vir, fiquei preso, dá para eu ir ainda? Dá. Né? E a gente vai e reagenda. Vai e coloca ela no outro horário. Tá? Então não precisa esperar o dia seguinte, enfim, já pode aproveitar ali aquele tempinho que dá, né, do horário dela que ela não foi e tentar entrar em contato para conseguir reagendar ela ainda para o mesmo dia. Beleza? Como eu falei, sempre utiliza a situação da falta ao favor, né? Então, trabalha isso no atendimento como eu tinha passado anteriormente, tá? E não seja fácil, como a gente falou, né? Tipo assim, não vou conseguir, não consegui, vamos reagendar. Sempre coloca o que aconteceu, que a nossa consultora ela ficou lá aguardando, né? Coloca que a gente ficou esperando, toda essa questão para o paciente entender o que acontece quando falta, né? Que a gente deixou de atender outros clientes que estavam precisando naquele horário. Então a gente precisa também ao tempo todo fazer jus à abordagem que a gente trabalha. E aí a gente reagenda, beleza? Para não ficar uma coisa tipo, então eu falto e aí eu vou aqui e marco de novo e assim vai. Tá? No final é isso que vai acontecer, porque é o nosso trabalho. Mas a gente precisa sempre transparecer para o lead e educando ele. Tá? Sempre me perguntam se tem uma regra de quantas vezes que eu reagendo a um lead. Tá? Como eu falei, a gente que está interessado nesse lead comparecer. Né? Então, para a clínica, se tem um lead que, se ele é novo, se ele veio de uma falta, é excelente, porque no caso é um lead a mais que vai chegar para vocês, né? Que vai chegar para a clínica, né? E quem está se esforçando, quem está fazendo esse trabalho é a gente. Então, não tem uma situação de tipo, quantas vezes a gente tem que reagendar. É o nosso trabalho, a gente tem que entrar em contato com esse lead quantas vezes for necessário. E como a gente controla, aqui a gente controla, né? Quantas vezes o lead faltou e tudo mais justamente para a gente saber dessa informação. Então, tem pessoas, por exemplo, que ela faltou 10 vezes e na 11ª ela compareceu. Por quê? Porque sempre ela, às vezes, perdia, tinha um imprevisto, coisa do tipo. Isso não foi também ao longo de um mês, né? Foi ao longo de um ano. É aquele lead, como a gente está sempre trabalhando, né? A gente não para de insistir nele. E na 11ª ela foi. Entendeu? Então, assim, é um lead que a gente foi lá e conseguiu recuperar. Então, é dessa forma que a gente pensa. Não tem um certo e um errado. O que só eu recomendo para vocês é, se o lead faltou uma vez, já vai lá e fala o que aconteceu naquela vez, o que aconteceu para que a consultora ficou esperando. Faltou a segunda vez,
Você já pode novamente falar, olha, já é a segunda vez que a gente marcou, que você infelizmente não conseguiu vir, né? Se a gente marcar esse dia, esse horário, você realmente me garante que consegue vir? Mesma situação da primeira, só que falando de um jeito diferente. Então, sempre quando for faltar, quando ela já faltou e você for reagendar, você só traz à tona isso. Tá? Se você vê, né? Se você vê que é um lead que tipo, meio que tá fazendo gracinha que às vezes acontece, aí eu recomendaria descartar. Mas é bem pouco os que eu vejo acontecendo isso. Porque às vezes você pega, vê que é criança, sabe? Que é alguma coisa assim que pega o celular da mãe e tudo mais. Mas eu sempre trabalho com aquela questão de não julgar o lead, né? Porque o meu trabalho é sempre é levar os pacientes, os clientes para a clínica. Então, eu mesmo trabalho no sentido de sempre remarcar, porque é esse o nosso trabalho. Beleza? Então, só mesmo tentem ter esse cuidado de quando você for reagendar o lead, você sempre meio que usar isso ao nosso favor. Beleza? E a gente sempre reagenda. Então, a gente trabalha, por exemplo, com lead que faltou desde o início da clínica, né? Desde o banco de dados, desde quando a clínica abriu. Sempre vou trabalhando e aquecendo esse lead, porque no momento oportuno ele pode virar a ser cliente da clínica. Tá? E tem cliente que inclusive vai, comparece, fecha, e tratamento alto, né? Porque são aquelas pessoas que vão procrastinando, que vão deixando mais para frente, então a situação vai se agravando, né? Mas ela tem ali um interesse, né? E aí, como eu falei, sempre reveja a conversa com os leads que faltaram para ver se talvez não faltou alguma coisinha ali do checklist dentro do processo que a gente recomenda, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui nós temos uma abordagem, então é mais ou menos assim que a gente trabalha, tá? Então eu trabalho quando esse lead falta com a situação de tipo, então, será que tá tudo bem com ele? Então, primeiro a gente tira essa situação ali da consultora, a gente tenta primeiro entender se tá tudo bem com ele, né? Para daí ele explicar o motivo por que ele faltou. Até para a gente ter uma noção, tipo, poxa, as pessoas aqui na minha região, elas estão faltando muito por conta do trabalho, elas estão faltando muito por conta da chuva, elas estão faltando muito porque elas acham que precisam já ir com dinheiro, né? Ou elas estão faltando muito na época que a gente tinha Covid, por exemplo, essa era a desculpa número um, assim, né? Porque estava com sintoma. Então, é importante para a gente entender, para às vezes, de repente, eu tenho que trocar uma abordagem, de repente tem que trocar uma localização, né? Então, é importante entender o porquê que eles estão faltando. E essa comunicação, ela se encaixa muito bem. Tá? Então, a gente coloca o nome do paciente. Oi, Ana, tudo bem? Está tudo bem? Vi que você não conseguiu vir no horário que combinamos. Aconteceu alguma coisa? O que houve? Para o lead realmente entender. O lead vai saber que faltou, né? Então, ele vai normalmente falar o que aconteceu. E vocês trabalham com aquela questão da empatia. A gente entende que o previsto acontece. E aí, aqui a gente vai colocar aquela temática, né? Olha, no caso, como eu havia te falado, que você estava inclusa na campanha com a consultoria sem custo, né? Ou que tinha o custo lá de R$ 150, enfim, daquela forma que a gente colocou, mas por ter faltado você acabou perdendo esse benefício exclusivo. Mas para você não ficar de fora, eu consigo abrir mais uma sessão para você e vou reagendar você mais uma vez em caráter de confiança aqui em meu nome. Para justificar no meu sistema, eu vou colocar você como um horário de procedimento. Dessa forma, o sistema me libera fazer o agendamento de quem faltou. Mas se eu agendar você mais uma vez, você me garante que consegue vir sem falta. Então, assim, aqui a gente está trabalhando com uma comunicação, né, um pouco mais já até apelativa. Tem regiões que eu não preciso trabalhar dessa forma. E como eu falei, aqui a gente toma um cuidado de trazer uma comunicação mais extensa, para que de fato vocês consigam aprender. Mas quando vocês forem colocar em prática, vocês podem reduzir ela. Né? Por exemplo, daria para trabalhar só até aqui. Né? Ou daria para trabalhar só até aqui, ou daria para fazer uma coisa só aqui. Mas a gente trouxe já meio que ela mais completa para vocês entenderem todo o contexto e depois colocar aí na prática. Tá? Então, como a gente falou, o lead não sabe dessas coisas. Então a gente pode colocar, criar uma história, né, criar uma situação para de fato agregar mais valor no nosso trabalho, para não ficar aquela situação muito fácil de reagendar. Beleza? Perfeito. Aí qual que é a régua, então, de trabalho no processo que a gente faz com esse pessoal que faltou? Tá? Então, assim, sempre trabalho com os leads, tá? Após os 15 minutos ali já entra em contato, como a gente tinha falado. Se o lead não respondeu, então, por exemplo, o lead estava marcado hoje às 16, mandei mensagem ali no mesmo momento, né, às 16h15, 16h30, entrei em contato ali no dia mesmo, ele não respondeu, e aí se perde esse lead. Né, como o pessoal não tem aquela questão da etiqueta, não está sempre em contato com quem faltou, se perde esse lead. E aí, conforme chegam os novos leads, vai se perdendo. Vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo. E aí demora muito para fazer um outro contato com esse lead. Né? Então, às vezes, a pessoa teve um imprevisto, às vezes foi no hospital, às vezes aconteceu alguma coisa que ela não estava com a cabeça para aquilo, né? Mas a gente não trabalhou mais com ela, a gente não fez mais nenhum tipo de resgate, mais nenhum tipo de aquecimento.
né? Então a nossa recomendação é, se o lead faltou, você já entrou em contato com ela ali, né? E ela não respondeu, continua fazendo contato. Então no dia seguinte você já vai lá e manda uma mensagem de novo, tá? Então assim, sempre a gente tem que manter um contato. Por isso que se vocês usarem a etiqueta, vocês vão conseguir ter isso bem controlado, como se fosse uma espécie de um CRM mesmo, onde vocês vão conseguir visualizar ali o que está acontecendo com cada lead, em que etapa que ele parou e coisa do tipo. Beleza? Ferramenta para isso vocês já têm, tá? Aí beleza, aí se não conseguir, continua tentando o contato. Então, até tem clínicas aqui, ó, que a gente depende muito da abordagem, né, também da região, mas tem clínicas que trabalham, por exemplo, uma vez ao mês apenas, então, num mês ali, o pessoal vai lá, tira o relatório de falta, né, ou vai pela etiqueta mesmo e manda mensagem para todo mundo que faltou desde o início da clínica, tá? Tem outras que fazem isso e a cada 15 dias também, tá? Tem outras que fazem de forma semanal e outras que daí vão trabalhando, fez todas essas atividades e vão chamando aqueles leads ali de forma diária, tá? Então isso ajuda muito na composição de resultado. Então é bacana, tá? Então todo mês vocês vão trazendo esse relatório, vão puxando, cada mês a gente vai ter ali, né, novas pessoas que vão faltando. Então se a gente fazer esse relatório, puxar sempre os antigos, desde o início da clínica, a gente garante que a gente pega todo mundo, tá? Em relação ao qual que dá o melhor resultado, tá? Não tem como não falar que o que dá melhor resultado é o que a gente mais entra em contato, né? Aquela situação, quanto mais pessoas a gente conseguir se relacionar, quanto mais pessoas a gente conseguir ligar, quanto mais pessoas a gente conseguir mandar áudio, entrar em contato por mensagem, maior o número de não que a gente vai escutar, como também maior o número de sim que a gente vai escutar. Então sempre maior sucesso é aquele que a gente faz mais contatos, tá? Que normalmente numa clínica só tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente não tem tanto lead e aí fica uma coisa muito chata, todo dia mandando mensagem para a pessoa, né? Então só tem que tomar cuidado com isso, porque de repente, tanto de vezes que você fica chato, né? Ou às vezes a pessoa começa a bloquear e coisa do tipo, tá? Mas eu tentaria manter ali um equilíbrio de pelo menos uma vez na semana, 15 dias. No mínimo, uma vez no mês. No mínimo, tá? Mas daí a cada 15 dias eu acho que fica legal e não fica tão incômodo para o lead. Isso para quem faltou, beleza? Tem clínicas também que trabalham diariamente, clínicas que trabalham dia sim, dia não. Também depende, porque, por exemplo, se você não tiver uma colaboradora exclusiva para isso, e às vezes mesmo tendo, não dá. Porque, por exemplo, uma clínica que está aberta já faz há bastante tempo, já tem um bom banco de dados, para ela chamar todo mundo demora, né? Então, teria que analisar toda essa situação para ver o processo. Tá? Mas tentaria sempre deixar como prática, porque também garanto que 90% das clínicas não fazem isso. De realmente todo mês, né, ir lá e chamar todo mundo que faltou desde o início da clínica, tá? Isso ajuda muito na composição de resultado. Então, deixaria no mínimo, para começar, como vai ser a primeira vez que vocês vão estar fazendo isso, eu colocaria no mínimo uma vez ao mês, né? E sempre trabalhando, se essa pessoa que eu chamei ali não respondeu, eu vou sempre fazendo um contato com ela. Aí já aproveita que você vai chamar todo mundo, coloca a etiqueta que faltou, para você continuar acompanhando ela. Entendeu? Beleza? Consegui tirar a tua dúvida, Ana? Sim? Beleza. Deixa eu ver onde que eu tinha parado. Beleza. Tá? Então, resumindo, não deixem de entrar em contato com as faltas, tá? É um lead muito importante que às vezes com os novos leads, com as novas situações que vão acontecendo, a gente acaba deixando de trabalhar com eles. E aproveitando esse gancho também, aqui a gente até trouxe a situação de a mina de ouro, né, que a gente brinca. Por quê? O pessoal é muito acostumado com lead novo. E esse é o foco, né? Sempre lead novo, lead novo, lead novo. Só que assim, toda vez que a gente vai fazer uma mentoria, toda vez que a gente vai fazer uma análise, o que a gente vê de leads, né, que chegaram, que não são aproveitados da melhor maneira, né? E por quê? Porque está sempre focado só no lead novo. E aí a gente tem lá uma Prime com tempo ocioso, só esperando o lead novo, e aquele lead que não respondeu, ou o lead do nosso banco de dados da clínica, não são trabalhados, porque fica só focado no lead novo. Aí uma Prime, para trabalhar com 15 leads novos por dia, é pouco, né? Porque, poxa, uma carga horária aí grande, né? 15 leads novos por dia é pouco. Agora, se ela ter os 15 leads novos que a gente manda, que a agência manda, mais fazer o trabalho que faltou, dos leads que faltaram, mais fazer o trabalho de quem fez o orçamento e não fechou, mais fazer o trabalho de todo mundo que está no WhatsApp, que não agendou,
né? Ou fazer o trabalho de todo mundo que está lá no Facebook que ainda não passou o telefone para pegar o Facebook, né? Então, é difícil uma pessoa conseguir fazer isso, né? Uma pessoa fazer isso, né? E a gente ainda vê uma Prime que tem, teoricamente, tem tempo. Não tem como ter tempo no trabalho de prospecção, porque sempre a gente está criando alguma coisa, a gente sempre está fazendo alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu não chegou o lead da rede social, vou ficar esperando chegar o lead da rede social? Não, eu posso pegar todo o meu lead do WhatsApp, que todo mundo que está no WhatsApp tem um telefone, e posso tentar fazer uma ligação para eles. Não atendeu? Eu mando um áudio, mando uma mensagem. Fiz isso com todos os meus leads. Vamos supor que isso acabou. Beleza, terminou isso. Agora a gente tem todo o banco de dados do lead que faltou. Aí terminou, vamos supor que conseguiu terminar também. Aí a gente tem todos os leads que fizeram orçamento e não fechou. Então a gente sempre tem muito trabalho. E cada vez que passa, vão chegando novos leads para vocês, e essa carteira ela vai aumentando em todos os cenários. Vai aumentando o lead que faltou, vai aumentando o lead que não agendou, vai aumentando o lead que fez o orçamento e não fechou, e cabe a nós ir trabalhando. O que acontece é que o pessoal para na primeira etapa. O lead chegou, ele não respondeu, e é feito aí, ele acaba se perdendo, né, não sendo trabalhado da melhor maneira, né? Então, dão uma olhadinha depois no WhatsApp de vocês, a hora que vocês terminarem aqui, dá uma olhadinha lá que vocês vão ver. Por exemplo, às vezes vão ter pessoas que vocês combinaram o horário e ficou faltando só um empurrãozinho para vocês conseguirem concluir. E é normal as pessoas não responderem a mensagem, às vezes visualizar e não responder. Eu mesmo sou campeão nisso, sou péssimo com WhatsApp, assim, demoro muito para responder. E às vezes abro a mensagem e na minha cabeça eu achei que eu tinha respondido e não respondi. Então, se acontece isso comigo, se acontece isso com algum de vocês, também acontece isso com o nosso lead. Tá? Então, cabe a nós ir mandando mensagem. Né? Mandar só, por exemplo, você mandar um nome da pessoa e um ponto de interrogação, para ela ver que tem alguém aguardando a resposta dela, mandar um fico no aguardo, um ponto de interrogação, né? Ou dá para criar também outras mensagens mais elaboradas, tipo, oi, boa tarde, tudo bem, vamos continuar essa conversa? Dá para ir fazendo isso, mas entre em contato com o lead, não deixe ele parado lá, porque todo mundo que está lá no teu WhatsApp é um potencial cliente, né? E aí o que acontece é que chega o lead, aí ele não responde, aí a gente não faz esse trabalho e ele fica parado lá. Tá? Então, quando você terminar a reunião, vai lá, dá uma olhadinha no WhatsApp de vocês, da Prime de vocês, e vê como é que está a caixa de entrada do WhatsApp de vocês. Se não vai ter lead lá ocioso, né? Que não foi, no caso, trabalhado da melhor maneira. Tá? Então, essa seria também uma recomendação. Tá? Então, só aqui a gente já consegue ter muito resultado. Né? Tem clínica que tem banco de dados que dá para trabalhar um mês sem campanha, tá? Mas é que a gente não faz isso porque não seria sustentável. A gente sempre precisa de campanha para ir alimentando toda essa cadeia, tá? Mas tem tanto banco de dados, tanto leads para trabalhar, que daria para trabalhar um mês sem campanha tranquilamente, tá? Mas não deixem de trabalhar com esse lead de vocês que já está no banco de dados. E cada mês ele vai aumentando. Cada mês vai aumentando, tá? Então, como eu falei, é comum o lead não responder, por isso a gente tem que entrar em contato. Lead não vai responder. Pensa assim, o lead não vai te responder. Já pensa isso. E aí, não responder, você vai lá e entra em contato por ligação, por áudio ou por mensagem novamente. Tá? Então, cabe a nós ir fazendo o aquecimento com o lead. Tá? No caso aqui, é uma régua, né, de contato com quem não respondeu. Tá? Então, tem clínicas que fazem diariamente. Todo dia ela vai lá no WhatsApp dela e pega aquelas pessoas que tem ali. Porque no WhatsApp de vocês, né, se vocês organizarem bem ele, vocês vão deixar lá na caixa de entrada só quem não agendou. Então, se está na tua caixa de entrada ali, no teu campo de visão, só pessoas que não agendou, você consegue perceber todos esses números que estão aqui são pessoas que se cadastraram na minha campanha, algum tipo de interesse tem, mas que ainda não vieram na minha clínica. Olha o tanto de oportunidade que eu tenho só aqui. Né? Então, diariamente você pode fazer um trabalho em cima daquele pessoal. Ou você pode fazer dia sim, dia não. Ou você pode fazer semanalmente, ou a cada 15 dias, ou mensalmente. Vai depender da disponibilidade da sua Prime, tá? Do tempo que ela tem para fazer essa atividade. Não tenha dúvidas que o que daria mais resultado é o diariamente, pelo fato do número de pessoas que você está entrando em contato é maior e a sua oportunidade ela é maior, tá bom? Então, tentem verificar isso. E aí, a reflexão é, quando vocês fazerem esse tipo de atividade, vocês vão ver lá no WhatsApp de vocês, que vai ter contato, que a última mensagem com o lead foi lá no mês 9. Tem clínicas que foi lá no mês 1. E desde então a gente nunca mais entrou em contato com esse lead.
Então, a última mensagem que você manda para o lead, no caso, no mínimo, tem que ser um mês atrás. Então, no mês 12 que a gente está, a gente tinha que ter entrado com todo mundo que estava ali no nosso banco de dados. Tem que deixar todo mundo com a última mensagem para o mês vigente. Em janeiro, a gente tem que entrar em contato com todo mundo que está no nosso WhatsApp para deixar todo mundo com a mensagem que foi ali em janeiro, que a gente mandou a última mensagem ali em janeiro. E assim por diante. Para a gente ter a certeza de que a gente está trabalhando extraindo, né, o melhor desses leads. Porque cada lead que chega para vocês, a clínica pagou por ele. Vocês tiveram investimento. Né? Tem clínica aí que é 20, 30 reais um lead. Então a gente precisa extrair o melhor desse lead. A gente precisa fazer mais contato. Tá? Me perguntaram aqui, tem algum texto que impacte? No caso, assim, ó, o que eu acho que mais dá resultado, tá? Se o lead parou de te responder, a gente precisa resgatar a atenção dele. Então, a gente precisa fazer alguma mensagem que resgate a atenção dele. Hoje, o que mais chama atenção numa pessoa, normalmente, é o nome. Tanto que quando a gente está num local, a pessoa chama o teu nome, mesmo que não é com você, às vezes você olha. Por quê? Porque a gente foi instruído, né, ao longo de toda a nossa vida, sempre que a gente tem o nosso nome, a gente presta atenção, né? Então, o nome, ele já é um instrumento muito forte. Então, só o fato de você colocar o nome da pessoa e o ponto de interrogação para para rechamar esse lead, já ajuda. Ou você pode simplesmente mandar um olá, está por aí. Ou oi, nome, fico no aguardo, tá? Ou tem outras mensagens também, que daí eu posso até ver de criar um material e mandar para vocês, se vocês me cobrarem depois, né? Que daí é o que a gente chama de segundo contato, que a gente vai criando vários tipos de abordagem. Então, uma abordagem de tipo, oi, tudo bem? Vamos continuar nossa conversa e agendar sua avaliação, né? Ou a gente pega a temática do mês, né? Então, por exemplo, esse mês a gente usou muito a temática do fim do ano, temática de viajar, de férias, né? Lá em novembro a gente usou a temática da Black Friday. Então dá para aproveitar porque cada mês tem uma situação, uma temática, dá para criar uma abordagem em cima dali, né? Também vai depender do número de contato, né? Às vezes, não sei se vocês se cadastram em várias campanhas também, assim como eu, e, por exemplo, às vezes eu não respondo tanto aquele lead, aquela empresa, que ela fala assim, para a gente finalizar o teu contato, você ainda tem interesse? Enfim, então dá para criar vários tipos de comunicação para ir entrando em contato. Nossa recomendação é sempre fazer um contato de forma diferente, tá? E como eu falei ontem na reunião, a gente trabalha por mensagem por último. Então, primeiro eu tento ligar para o lead, depois eu mando um áudio para o lead, e por último eu mando uma mensagem escrita por lead, tá? Então também teria que tomar cuidado com isso, tá bom? Vamos ver o que mais aqui. E para o lead faltando, qual a sugestão de abordagem após 15 dias de contato? Quando o lead ele falta, ele entra nessa mesma situação também, né, de recontato. Ele também é um lead que a gente precisa resgatar ele. Então ele também pode entrar nessa situação de você mandar o nome da pessoa e um ponto de interrogação. Ou, claro, também dá para você trabalhar com a temática. Tipo, oi, vi que você não conseguiu vir na clínica. Ou, olha, nossa consultora viu que você marcou um horário com a gente, mas não conseguiu vir. Ou, olha, nossa consultora viu que você ainda não conseguiu iniciar o seu procedimento. Né? Então, dá para meio que usar também a situação da pessoa ao nosso favor. Mas, como eu falei, se a sua Prime não tem tanta disponibilidade, fica difícil fazer essa personalização e às vezes você pode perder o tempo. Então, o melhor seria trabalhar com algum tipo de comunicação mais breve, mais um objetivo, né? Como um simples olá, por exemplo. Porque a pessoa, quando a gente manda isso, teve uma comunicação uma vez que a gente fez, que a gente colocou assim, oi, pode me tirar uma dúvida? Ponto de interrogação. Um monte de gente respondeu, o pessoal ficou doido, e aí a gente demorou para responder, o pessoal, que dúvida, não sei o que, então o pessoal ficou doido. Porque foi uma estratégia para fazer a pessoa ficar curiosa, entendeu? Só que a gente viu que muita gente respondia essa questão e depois parava na segunda. Então não foi tão interessante. Mas validou a ideia de que aquela mensagem serviria para chamar a atenção. Até surgiu alguns agendamentos, sim. Mas assim, a ideia inicial aqui nesse contato é fazer essa pessoa voltar a nos responder. Tá? E aí, quando ela nos responder, a gente pode ir lá e ligar para ela, mandar uma nova mensagem, mandar um áudio, coisa do tipo. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Só um minutinho. E quando, na tentativa de reagendamento, a resposta for entre em contato quando puder. Eu não sei vocês, se vocês entram com essa comunicação com alguém, eu estou numa loja e eu falo assim, eu entro em contato quando eu conseguir, eu normalmente não entro em contato. E a mesma coisa acontece com os nossos leads. É muito difícil uma pessoa que fala para vocês, eu entro em contato quando eu conseguir ir.
né? Então, por exemplo, se acontecer isso nesse momento, a tua clínica está aberta, a gente pode trabalhar com aquela abordagem que nós colocamos ontem aqui, do tipo, olha, eu entendo a tua situação, né, que você prefere deixar mais para frente, mas eu não vejo motivo para isso, sabe por quê? Porque assim, ó, todo ano a empresa ela tem um reajuste. Todo ano, como toda empresa, elas vão ter um reajuste. E a nossa empresa não seria diferente. Então, o que dá para você fazer? Essa primeira avaliação, essa primeira campanha, né, a gente já vai estar oferecendo, a gente já está oferecendo para você sem custo, né, como cortesia ali da campanha, tá? Além disso, você vindo aqui na clínica esse mês, a gente consegue, por mais que você não inicie, a gente consegue garantir esses valores para você, né, os valores desse ano ainda, porque se você vir lá em janeiro, os valores já vão ser outros, já vão ser com reajuste. Então não faz sentido a gente deixar mais para frente, se você precisa eliminar 10 quilos, né? Fora que, quanto antes você conseguir vir na clínica, melhor, porque você já conhece a nossa clínica, conhece a nossa estrutura, conhece o método, já vai se planejar e no momento oportuno você inicia. Né? Então tem todas essas abordagens que a gente pode trabalhar. Né? Como eu falei, o papel de quem prospecta é levar o cliente para vocês. Aí na clínica, a gente leva o cliente e a gente trabalha para fechar. Quando eu faço isso, a chance, no caso, eu levando esse lead para a clínica, a chance de eu fechar, ela acontece. Agora, se o lead não for na clínica, a gente não tem nem como ter o fechamento do lead. Então, nosso papel é sempre levar ele para a clínica. Beleza? E aí também vocês podem continuar com esse tipo de comunicação, né? Se forem utilizar ela. Tá? Então, assim, eu não confio em quem fala que vai entrar em contato. Normalmente o lead não entra em contato. Tá bom? Então vocês podem trabalhar com todas essas temáticas, com a questão da consultoria, às vezes vocês estão com alguma temática específica do mês, com algum tipo de desconto, algum tipo de promoção, né? Tem essa questão também agora que fim do ano, essa questão do reajuste de valores, tá? Então eu tentaria, vocês entenderam a ideia? Não tem por que a pessoa deixar mais para frente, porque ela é só ela vir na clínica para ela se planejar, porque daí se ela vir, ela já vai ter o orçamento em mãos, ela já vai saber a duração do tratamento, ela já vai ter todas as informações. Então ela vem para se planejar, né? Ela vem para entender como é que é o tratamento dela, ela vem para conhecer a nossa estrutura, né? Porque daí quando ela for decidir iniciar o procedimento, né, ou melhor, ela já vai conseguir se planejar. Nossa, eu sei que eu preciso guardar tanto por mês. Eu sei que quando eu for fazer o meu tratamento, minha rotina vai ter que ser assim, né? Então é bom para o lead isso, para ele ter mais tempo para pensar, para saber como é que vai ser esse processo na vida dele. Porque tem pessoas que é uma mudança total, assim, né? Uma mudança drástica. Então, é importante a gente primeiro entender essa situação para daí depois passar para o lead. Ou seja, após tudo isso, meio que não tem motivo por que ele não vir. Ele não vai ter custo, ele vai conseguir se planejar, né? E tem essa situação também do online, tá? Então, por exemplo, pessoas que moram numa cidade vizinha, né, ou que estão sem tempo e tudo mais, tem clínicas que têm trabalhado com online, tá? E aí o online a gente trabalha ali para gerar uma conexão com o lead, para explicar o nosso método, dá para mostrar antes e depois, dá para compartilhar a tela, assim como eu estou fazendo com vocês, dá para fazer um trabalho bem legal, tá? Aí conhece o lead, e depois, aí precisa ter, essa pessoa que vai fazer online precisa ter ser uma pessoa muito boa de comunicação, de persuasão, coisa do tipo, porque daí ela tem que marcar já um horário presencial para ela vir na clínica, senão vocês vão ficar só perdendo tempo, né? Então, tem muita clínica trabalhando com online, sim, tá? Então, poderia ser um teste para vocês também, tá? Vai, faz um online ali com a pessoa, mas vão avaliando se está funcionando, se vocês não estão só, por exemplo, eu estou marcando, então, marquei 10 online, né, e o pessoal compareceu certinho online ali, fez a reunião com a gente. Dessas 10, quantas vieram naquela outra reunião presencial que a gente fez, né? Porque daí, por exemplo, vocês podem trabalhar com aquela comunicação, tipo, vocês vão explicar o método, mas para vocês conseguirem saber, né, quanto tempo que vai durar o procedimento dela, tirar a gordura, medir a gordura, percentual, fazer o laudo corporal completo, IMC, aquela coisa toda, para ela ter o resultado, o tempo do tratamento dela, os valores, é somente na clínica. Então aqui a gente está meio que explicando o nosso método, vai ser uma reunião para isso, mas para ela de fato entender as coisas que vão ser para ela, ela precisa vir na clínica presencialmente. E você concorda que você conversando com o lead frente a frente, a chance de você conseguir ter um agendamento é muito maior? Nessa pessoa parou, ficou ali 15 minutos, né? Ela tem um interesse grande, inclusive, de estar aí com vocês. Daí fora que você vai conseguir quebrar toda a objeção. Por isso que tem muita clínica trabalhando com live. Tem clínica que está trabalhando com live aí uma vez por mês, tem, enfim, uma série de frequências.
Porque ela entendeu que quem está ali para parar tudo que está fazendo, ver uma live, é uma pessoa que tem interesse, né? Nem sempre porque ela viu a live que ela já vai agendar, mas ela vai colocando vocês como referência e no momento oportuno ela vai na clínica de vocês, tá? Então eu tentaria fazer dessa forma, tá bom? Só toma cuidado daí para não ficar muito agendamento online, né? E aí não ter essa conversão, beleza? Então, você preciso que fique muito claro para vocês. Então, se alguém tiver alguma dúvida nesse processo aqui, por favor, me avisa. Resumindo, vocês têm um banco de dados gigante para trabalhar e normalmente não é trabalhado dessa forma. Então, vamos resumir. Eu vou pegar todo mês, no mínimo uma vez por mês, todos os leads do meu banco de dados. Vou pegar todo mundo do meu WhatsApp e vou mandar uma mensagem garantindo que todo mundo ficou no mês vigente. Então, lá em janeiro, eu vou mandar mensagem para todo mundo que está no meu WhatsApp lá, que não agendou, e vou deixar todo mundo que a última mensagem foi enviada para ele em janeiro. Fiz isso, vou mandar mensagem para quem faltou. Vou fazer desde o início da clínica também e vou trabalhar diariamente para chamar aqueles leads que faltaram. Terminei isso, vou para o lead que fez o orçamento e não fechou. E faço o mesmo processo. No mínimo, uma vez por mês. E aí, fora isso, vocês ainda têm os leads chegando. Né? Fora isso, ainda tem os leads chegando ali da rede social. Então, vai aumentando a carteira de clientes de vocês. Tá? Então, é essa a ideia. Aí, vocês só organizem para ver o que melhor funciona. Porque, por exemplo, tem clínica que tem mais resultado chamando os leads do WhatsApp. Então, ela vai ser a minha prioridade. Tem outras regiões que o que me dá mais resultado é chamar primeiro quem eu fiz o orçamento e não fechou, que já é uma pessoa mais qualificada, né? Que ela já veio na minha clínica e tudo mais, né? Então, só avaliem para ver qual que é a melhor maneira de começar. Né? Então, às vezes você faz numa ordem, mas quando você começar, você percebe isso. Tipo, nossa, compensa mais eu começar primeiro pelo aquele lead que faltou. Eu tive mais resultado. Ou não, compensa mais eu começar por o meu banco de dados do lead que fez o orçamento e não fechou. Tá? Isso eu não tenho uma resposta para dar para vocês, porque é de cada clínica. Já tive clínica que eu comecei de um jeito, depois eu fiz de um outro jeito e tive mais resultado. Então não tem jeito, tem que ir fazendo mesmo. Tá bom? Então, no mínimo, trazer todo mundo ali uma vez por mês. Beleza? Esse seria o aprendizado. E agora, falando do lead que fez o orçamento e não fechou, esse também é o nosso trabalho. Então, a gente, né, como eu falei, tem clínicas que é a Prime que faz, tem clínicas que são outro setor. Tá? Então, depende aí de como que vocês trabalham. Eu recomendo, se é a Prime que agendou, né, que fez o agendamento, assim como a confirmação, eu também recomendo que seja ela que faça esse trabalho também. Tá? E esse trabalho aqui não é um trabalho que a Prime vai fechar o lead. É um trabalho que ela vai resgatar o lead para ir na clínica de novo. Por quê? Qual a abordagem? Se ela ficou um mês, né? Então ela fez a avaliação lá em novembro. Se ela vir agora fazer uma nova avaliação, os resultados dela vai ser totalmente diferente, tanto para mais quanto para menos. Então é essa abordagem. A gente tem que resgatar ela para ver como é que está a situação dela, para fazer uma nova avaliação, tudo aquilo para a gente apresentar as novidades para ela, né? Talvez forma de pagamento também, enfim, outros procedimentos, outros tipos de técnica, enfim, tá? Então o objetivo é resgatar o lead para vir na clínica novamente, tá? E aí quando ela vem na clínica novamente, a gente trabalha para ter uma efetividade e fazer a conversão dela. Então a Prime trabalha para reagendar essa pessoa aí na clínica novamente. Não é para iniciar um procedimento, coisa do tipo, para resgatar ela como se fosse uma nova avaliação, tá? Normalmente isso aqui dá muito resultado, tá? Compareceu, como é uma pessoa que já fez um orçamento na clínica, a gente fazer esse trabalho, ficar fazendo esse aquecimento, né, é só questão de tempo para a pessoa iniciar o procedimento. Tem pessoas que vão levar mais tempo, tem pessoas que vão levar menos tempo, tá? E aqui também não tem essa situação de regra, né? Como a gente que está interessado, eu sempre vou entrar em contato. Se o lead não quiser mais, ele vai falar: para de entrar em contato comigo, não me mande mais mensagem, já iniciei o procedimento em outra clínica, né? Isso vai partir dele, tá? Mas daí, enquanto a gente não tem essa informação, a gente continua entrando em contato, seja por ligação, por WhatsApp, por áudio, por mensagem, beleza? Então, aqui também, como eu falei, todo banco de dados a gente sempre traz essa pessoa, no mínimo, sempre trabalha com ela no mínimo uma vez por mês. Vai lá, tira o relatório desde quando iniciou a clínica e aí faz um trabalho com todo esse pessoal, tá? Porque assim, é muito comum, a pessoal vai lá, fez, sei lá, 2 meses, né?
que a pessoa fez o orçamento, e aí não fizeram nenhum trabalho com aquela pessoa. A gente tem que entender que as pessoas, elas não vão fazer, não vão atrás, né? Elas não vão ir lá e por livre e espontânea vontade iniciar o procedimento. Quando isso acontece é maravilhoso, mas isso precisa partir da gente, não dá para ficar esperando a ação de uma outra pessoa, né? Então a gente que precisa ficar incentivando ela, beleza? Tá? Então aqui também entra no banco de dados. Então vocês conseguem entender que, por exemplo, se a gente tem todo esse banco de dados, lead, né, no WhatsApp, se a gente tem paciente que fez o orçamento e não fechou, se a gente tem os faltantes, se a gente tem os leads novos, a gente tem 4 bancos de dados gigantes para trabalhar, né? Então dá para tirar um bom resultado disso. Então a gente precisa sempre ir alimentando isso, tá? Porque daí se a gente conseguir trabalhar dessa forma, sempre vamos conseguir ter um bom resultado de novos leads ou da Prime, coisa do tipo. Beleza? E todos eles, é interessante que normalmente são advindos da rede social, né? Tudo começa com um lead que é da rede social. Então a gente fazendo esse trabalho, alimentando ali, quanto mais tempo a gente trabalha investindo na rede social, mais aumenta a nossa carteira de clientes, que vai alimentando toda essa cadeia, todo esse ecossistema. Beleza? Aí aqui até coloquei uma abordagemzinha, né? Então assim, o primeiro passo é vi que você realizou a sua consulta, o que achou, como é que foi? Porque vocês vão obter feedback. Ah, era, sei lá, achei que ficou caro, achei que precisava fazer no boleto, achei que não vai se dar para mim, porque o método não vai funcionar para mim. Então vocês vão conseguindo entender, por meio dessa abordagem, um feedback, até do que às vezes a gente não consegue melhorar. Né? Ou, nossa, gostei muito, ou como já aconteceu, o cliente falou que não gostou muito. Aí, como estava acontecendo muito recorrente, né, o pessoal foi lá e avaliou como é que estava o atendimento, tá? Da transformação. Então, tudo isso é importante para vocês conseguirem pegar esse feedback. E aí a gente tem um lead que vai estar nos respondendo e a gente trabalha com o intuito de reagendar ela, de entender como é que está o planejamento dela para iniciar o procedimento. Tem clínicas que oferecem um valor de desconto também, como forma de resgate, né, uma forma de promoção, coisa do tipo. Ou dão um procedimento a mais para esse lead que fez o orçamento e não fechou para ir lá iniciar o procedimento. Então vai muito de cada um de vocês, da forma como vocês trabalham, né? Aí aqui eu coloquei, ó, notei, aqui vocês podem colocar, vocês podem fazer um vídeo da transformadora que avaliou ela, um vídeo da Nutri, enfim, um vídeo da especialista, pode ser um vídeo de vocês também, né? Transmitindo isso ali para ela, pode sempre trazer aquela questão de humanização. Né? Ou por meio da ferramenta de áudio também, para a pessoa ter a sensação de que o áudio foi enviado para ela especialmente, né? Mas a ideia central é, notei, né? Ou seja, vi que você fez a avaliação comigo. Então, notei que você ainda não conseguiu iniciar essa transformação. O que aconteceu? Como que eu posso te ajudar com isso? Né? Vocês podem ir até mais além, né? Poxa, a gente viu que naquele dia você estava bem interessada, que teu caso eliminar 10 quilos. Quanto antes a gente começar, melhor para você, né? Então, enfim, dá para a gente ir trabalhando também, utilizando também a questão da dor aqui, tá? Aí depois de 15 dias, olha, nossa especialista pediu para entrar em contato com você, pois ela ficou preocupada de você ainda não ter iniciado essa transformação. O que aconteceu? Né? Aí depois aqui de um mês. Aqui na de um mês, a gente vai trabalhar com aquela questão do resgate da atenção. Então, olha, você se lembra que fez uma consulta conosco aqui no mês passado? A pessoa vai falar que sim. Né? E aí a gente vai entrar com uma comunicação de tipo, olha, como já faz um mês que você ainda não iniciou o seu procedimento, provavelmente os resultados já vão ser diferentes. Quanto mais você prolongar, mais vai demorar para a gente conseguir ter o resultado que você deseja. Né? Quanto mais demorar, mais pode se agravar a sua situação. Mais caro pode ficar. Quanto antes você começar, melhor. Né? Claro que a gente não vai falar exatamente dessa forma, mas são esses elementos que eu precisaria passar para você. A gente entender o que está acontecendo ali da pessoa, resgatar essa atenção dela e aí trabalhar em cima disso. Beleza? Perfeito. Eu trouxe também um outro material com algumas dúvidas mais frequentes. Deixa só eu pegar aqui. Deixa eu ver se tá. Aí, beleza. Então, assim, aqui são. Opa, tá na outra tela, onde eu parei. Aqui. Aqui são mais materiais de atendimento mesmo, que a gente até usa, inclusive, que eu vou passar um por um, vou explicar para vocês, tá? E aí a gente debate um pouquinho sobre eles. Deixa eu colocar aqui, se assim fica melhor. Assim fica show. Tá? Então, por exemplo, aqui, né? A avaliação tem custo. Então, a gente precisa entender uma coisa, tá?
quando a gente trabalha com esse lead, e vocês vão fazer o atendimento também, é muito comum, o lead vai lá, pergunta se a avaliação tem custo, quando a gente consegue agregar valor, né? Ou, enfim, é a pessoa preocupada mesmo. Então, assim, a gente tem que parar de ficar falando que a avaliação de letra, assim, já vai falar, não tem custo, né? Então, a gente precisa parar com esse tipo de comunicação, tá? A gente, nesse caso, a gente precisa agregar valor, tá? Então, quando um lead perguntar se essa avaliação ela tem custo, tem N coisas de falar, mas não falem que não tem custo não, ou nossa, sem compromisso, tá? Vamos tentar trabalhar com essa abordagem aqui, tá? Então a gente pode falar, olha, essa primeira consulta, você vindo nela no dia e horário que a gente combinou, eu vou estar isentando ela para você, ou sim, essa consulta ela tem um custo de R$ 150, mas como você veio por meio da campanha da rede social, se você vir no dia e horário combinado sem falta, ela não vai ter custo, tá? Pra gente, senão a gente não está agregando valor no nosso trabalho. Se a gente simplesmente falar, não tem custo, é sem compromisso, poxa, vocês dedicam 1 hora da clínica de vocês, da vida de vocês para atender esse lead, com certeza tem um custo, né? Então a gente precisa transparecer para ela. Ela não vai desembolsar nada, mas tem um custo. Alguém está pagando por isso. A clínica está investindo para ter esse lead, né? Então a gente precisa transmitir isso para o cliente até para agregar valor no nosso trabalho, tá bom? Oi, Raquel. Matheus, sobre Oi. isso, hoje eu estava conversando com uma unidade que eu atendo e foi proposto para a gente fazer a alteração de Uhum. falar sobre um voucher. Por exemplo, a Uhum. gente já trabalha, pelo menos nas unidades que eu atendo, que a consulta ela tem custo de R$ 180. Eu Uhum. trabalhava antes falando da oportunidade, né? Que nós Sim. abrimos aí a oportunidade para a pessoa ir e ganhar a consulta. Uhum. Mas a gente começou a trabalhar agora falando Um como se voucher. tivesse um voucher aí, né? Uhum. Nós temos um voucher, vi que você está bem interessada. Essa consulta, como ela é bem completa, ela tem esse valor de R$ 180, porém, com esse voucher aqui, que é válido, aí você pode trabalhar. Aqui a gente Uhum. trabalha com 1 semana, então, pelo Uhum. menos, naquela semana, a pessoa tem que estar ali na clínica, né? Uhum. Não, Daí, legal. daí a gente está trabalhando desse jeito, eu já tive um retorno muito positivo. Mais positivo. Show. E o legal é que como a gente tem também uma temática por mês, né? Sempre está acontecendo algum tipo de situação, então dá para a gente sempre ir atualizando também, de repente, essa promoção, essa abordagem. Como a gente falou, né? A gente consegue ir criando algumas histórias, né? Algumas alguns objetivos de conexão para resgatar a atenção dessa pessoa, né? Então o voucher ele é muito utilizado para isso, né? Para a pessoa ela entender que ela está ganhando algum tipo de benefício. Né? Então, uma abordagem bem legal, bem interessante também. Né? Tem pessoas que, no caso, trabalham com vídeo, trabalham com antes e depois entrando em contato com a pessoa, tem essa questão do voucher, tem uma questão de que ela ganhou um presente, né? Então, tem uma promoção mesmo específica com desconto. Então, tem N coisas que dá para fazer sim também. Né? E às vezes a gente colocar essa questão do voucher também para um lead que chega da rede social para validar a temática, né? Também é interessante. Para daí ela falar, ó, eu tenho esse voucher aqui, chegando lá, mostra para validar. Fica até bom para controlar o lead da rede social também. Né? Então a gente vai criando todo uma temática, tá? Obrigado aí pela contribuição. Então, assim, resumindo, né, Uhum. pessoal, na questão da avaliação, vamos evitar essa situação de logo de cara já falar que a avaliação não tem custo. Vamos trabalhar com uma comunicação que seja semelhante a essa. Tá? Do tipo, olha, é uma troca. Vocês estão oferecendo esse horário para ela, desde que ela compareça no dia e horário combinado sem falta. Beleza? Então a gente fornece aquele horário e a gente oferece, a gente dá aquela consulta para ela e ela comparece no dia e horário combinado sem falta. Então uma troca. Beleza? Aí mensagem para responder os comentários, porque agora vocês vão responder os comentários da forma correta, né? Responder lá na publicação e mandar uma mensagem privada, certo? Então, nossa recomendação seria essa, tipo, vi que você comentou a nossa publicação, qual o seu telefone, né, para a gente explicar melhor sobre a campanha, ou sobre o procedimento e coisas do tipo, tá? Então o objetivo, como eu falei, na rede social é pegar o telefone. Quem está lá no Facebook, no Instagram que não passou, esse é o objetivo. Depois eu ligo, mando áudio ou mando mensagem, tá? E essa é uma mensagem interessante para a gente passar para quem passou o telefone.
né? Então, olha, vou te chamar no WhatsApp, ou vou te ligar, como você preferir. Pode ver se minha mensagem chegou, porque tem muita gente que às vezes na correria vai digitando, né? E digita um número errado. E aí você mandou mensagem para uma outra pessoa que nem sabia e nunca mais vai te responder. Então a gente colocar esse tipo de comunicação é legal porque a pessoa ela vai associar, né? Nossa, olha, aquela pessoa que me mandou mensagem ali é dessa empresa, tá? E quando a gente tem um feedback negativo de tipo, não, a minha mensagem não chegou. Então, que daí o lead vai te falar, né? Daí a gente vai ver se talvez não tem alguma coisa que aconteceu, do tipo, poxa, será que o telefone não está errado, né? Alguma coisa do tipo. Tá? Então é interessante a gente trabalhar com essa comunicação também, tá? Convênios, esse é um assunto meio polêmico, né? Então, assim, tem N situações que vocês podem trabalhar, às vezes podem até ser entendido como parcerias também, né? Então, tem clínicas que, nesse caso, como o trabalho de prospecção é levar o lead para a clínica, a gente fala, olha, nesse caso, os convênios não cobrem todo o tratamento que o cliente precisa, a gente precisa passar aqui por uma avaliação para entender de fato o teu caso e ver aqui no sistema se vai liberar para você ou não. Então, esse papel, eu estou levando um lead para a clínica. Mas quando você faz isso, você precisa avaliar se você está levando um lead de qualidade, se está rolando conversão dessa forma, né? Então, seria uma abordagem também. Ou você pode simplesmente falar que não atende, mas que vocês têm uma campanha exclusiva para quem tem convênio, né? Que no caso tem um voucher que dá acesso a uma avaliação, que tem um custo de normalmente R$ 150, onde a gente vai tirar a medida, enfim, fazer todo aquele plano de tratamento. Né? Então, como a gente não atende convênio porque não cobra o procedimento que o cliente precisa, a gente resolveu criar uma campanha interna que possibilita o teu tratamento. Né? Então também seria um outro tipo de abordagem. Só não fiquem falando, não atendemos. Vamos dar algum jeitinho de tentar converter esse lead. Né? Então vocês podem visualizar qual que seria a melhor forma que mais faz sentido para vocês. Jogar o lead lá dentro da clínica para ver se o sistema vai liberar e vocês vai falar que não vai atender, né? Mas ele já vai estar lá, vocês vão encantar ele, coisa do tipo, a chance de converter, ela só vai acontecer se o lead estiver lá. Se o lead não for, a gente não vai conseguir nem saber se ele vai fechar ou não, né? Ou dá para até marcar a consulta online também, mas acho que não iria por esse caminho, tá? Eu tentaria ou essa questão do sistema, ou jogar limpo falando que não atende porque o convênio não cobre, mas que a gente, para quem tem convênio, para quem está nessa situação, a gente concede um valor especial, uma condição, a primeira consulta, tá bom? Então, é uma situação aí que pode acontecer também, tá? Quando o paciente faltou, a gente até colocou lá também, quando quer agendar para uma data distante, né? Então, deixei aqui também registrado. Então, sempre falar, olha, tipo, você tentou, né? Lembra? Sugerir no dia, tentou sugerir dentro de 48 horas, não conseguiu depois disso, você trabalha com uma comunicação. Tipo, olha, essa data está um pouquinho longe. Normalmente, quando a gente agenda uma data para uma data muito longe, o cliente acaba faltando. Então, se eu marcar você para esse dia, esse horário, você me garante que você consegue vir? Então, a gente vai educando e tendo. Quanto mais certezas a gente conseguir ter do lead, quanto mais garantias que ele for passando, melhor para nós. Tá? Aqui são opções de sugestão de horário. Então lembra lá no início que a gente foi naquela questão de indo para um agendamento, da sugestão de horários, porque a campanha agora entra numa sugestão de horário. Então tem várias aqui. Tá? Então, olha, nossa especialista faz questão de atender você hoje, ou para o seu caso ser resolvido quanto antes. Então não tem pessoas que vão falar que está com um monte de coisa acontecendo na vida dela, né? Que já não consegue com os métodos tradicionais, que tem urgência, que vai viajar, enfim, aquela pessoa que já chegou com um monte de dor para vocês. Então a gente precisa trabalhar com aquela questão da urgência. Então, para o seu caso ser resolvido quanto antes, né? Ou para o seu caso não se agravar, né? Ou ontem alguém falou da questão da clínica estar de recesso. Então, a gente não precisa falar a clínica não está funcionando, por exemplo, né? A gente pode falar, devido ao sucesso da nossa campanha, ou a agenda para essa semana ela está bem cheia, mas eu consigo, né? Se você me garante que consegue vir, eu consigo um horário para você. Enfim, dá para ir trabalhando de várias formas, tá? Essa aqui é para uma situação também que acontece muito, onde o lead fala para você um horário, ou um dia ou um horário. Então o lead você mandou para ela assim, ó, você não consegue vir hoje às 15 horas, né? Nosso especialista faz questão de atender você hoje às 15 horas, você consegue vir? Daí o lead vai falar, não, eu consigo amanhã às 15. E normalmente, naquele desespero de agendar, a gente fala assim, combinado, então, amanhã às 15. Mas a gente não está agregando valor, lembra? Está muito fácil. Então, o que, que a gente precisa falar? Só um minutinho que eu vou verificar para você no meu sistema, né, se tiver por ligação, por exemplo, ou se for no WhatsApp mesmo ali por áudio, a gente pode falar, olha, nesse horário em si, a gente já tem um procedimento.
Mas, como você é a avaliação, né, a gente faz questão de dar prioridade para você. Se eu marcar você amanhã, às 15 horas, ou no horário que ela tinha falado, que eu acabei me esquecendo, você me garante que você consegue vir? Né? Então, tipo, só não fica tão fácil de falar combinado, porque daí a gente não agrega tanto valor. Então, eu consigo sim nesse dia que você deseja, nesse horário, desde que você me garante que você consegue vir. Tá? Porque tem mesmo a pessoa falando, não, eu consigo amanhã às 10 horas, se vocês só trabalharem nesse tipo de situação, o lead falta. Então é importante a gente ter essas garantias. Quanto mais garantia a gente conseguir, melhor. Então eu consigo no dia e horário combinado, sim, desde que você me dê essa garantia, desde que você me garanta que você consiga vir. Beleza? Pode falar, Raquel. Na verdade, eu queria agradecer. Você, alguns dias atrás, né, a gente tinha a reunião toda segunda, e você falou sobre isso, né, do compromisso, de marcar esse compromisso com o cliente para agendar um pouco mais distante, né, que realmente Uhum, não é sugerido. E a semana passada aconteceu isso. Eu estava conversando com a cliente, tentei de todas as formas para que ela fosse na semana passada, mas ela disse que realmente não conseguiria ir, porque já tinha muitos compromissos. E eu trabalhei aquilo que você passou para a gente, né? De realmente confirmar que ela conseguiria ir, né, nessa semana. uhum. E foi hoje, ela foi e fechou mais de R$ 4.000. Olha só que legal. Muito Show. bom. Muito bom. E é isso, porque daí às vezes a gente simplesmente só fala, não, então tá combinado no dia e horário com X ali, e não agrega valor no nosso trabalho. Então dessa forma a gente, além de tudo, olha que beleza, a gente conseguiu fazer com que uma pessoa inicie uma transformação. Com certeza a gente impactou a vida dessa pessoa. Ela, né, ela vai ter ali N benefícios, ela vai ser uma pessoa mais feliz, ela vai voltar a ter a autoestima dela. A clínica ficou feliz, a prospecta ficou feliz, a encantadora ficou feliz. Então, é uma relação que todo mundo ganha. Né? Então, isso é muito bacana. Agora a gente vai lá só fala, não, então tá, beleza, a gente consegue sim para semana que vem às 15 horas. Né? Agora, se a gente vai conseguindo essas garantias, se a gente vai fazendo com que esse lead dê mais importância, então, tipo, olha, eu consigo sim, desde que você me garanta que você consiga ver. E é bom que você, isso é uma comunicação inicial. Conforme vocês vão fazendo isso, vocês vão obtendo de forma automática novas abordagens também que funcionam, tá? Então, por exemplo, numa clínica que a gente sabe que vai ter recesso, a gente já estava trabalhando com uma comunicação de tipo, olha, a nossa agenda para esse ano ela já está acabando, então não consigo deixar para a semana que vem. Você não consegue vir antes? A gente atende nos sábados, a gente atende após as 18, trabalhamos no horário do almoço, né? Então a gente pode trabalhar com esse tipo de comunicação também, tá bom? Uh, deixa eu ver aqui o que mais, onde eu parei. Ah, uma outra comunicação legal também, essa aqui. O lead não sabe do que acontece na nossa clínica, só nós sabemos. Então, por exemplo, a maioria dos leads pedem horários nobres, que a gente fala no horário do almoço, num sábado, né, no horário após as 18, e a gente simplesmente só marca. Então, como eu falei, se um lead pedir um horário para vocês, vamos agregar valor, é uma troca, eu consigo se você vem. É isso que a gente tem que combinar. Então, quando um lead falar num horário nobre, como esse que eu falei para vocês, vamos agregar valor, não vamos só agendar. Vamos falar, olha, após as 18, só uma ideia, tá? Após as 18 é um horário especial, que a nossa especialista vai ficar na clínica só para te atender, só para te esperar. Então, se a gente marcar você às 18h30, você me garante que você consegue vir sem falta? Né? Porque tem regiões, por exemplo, que não atende, porque é perigoso ou coisa do tipo. Né? Então, dá para trabalhar com matemática assim. Né? Olha, após as 18 é um horário que, assim como você, todo mundo pede. Então, é um horário muito concorrido. Se eu marcar você nesse horário, a gente não vai conseguir atender outras clientes que também precisam. Então, se eu marcar você nesse dia e nesse horário, você me garante que você consegue vir sem falta? Garanto. E aí a gente agenda. Né? Ou olha, nesse horário, a gente já está com um procedimento, porque normalmente aqui na clínica a gente marca os procedimentos após as 18. Então, se você me garantir que você consegue vir, eu consigo agendar para você. Então, entendem? Vão entendendo a ideia que normalmente a gente acaba sendo muito fácil para o lead. Né? E quanto mais a gente conseguir essa conexão, essas garantias, essa aproximação, maior a chance desse lead faltar, ou comparecer. Beleza? Sábado a mesma coisa, tá? Do sábado também é um horário especial,
ok? Então dá para vocês trabalharem com essa comunicação também. E aqui a gente tem uma também do, tô sem dinheiro, né? Então, como eu falei, a gente que trabalha com prospecção vai levar lead para vocês, clínicas. Esse é o objetivo, tá? Então, nosso papel é sempre esse, é conectar o lead. Então, tô sem dinheiro. A pessoa ela não precisa de dinheiro inicialmente para fazer a consulta, certo? Por quê? É um investimento. A clínica está fornecendo o tempo ali, a estrutura e tudo mais para estar conhecendo aquele lead, tá? Então, a gente precisa fazer com que esse lead vá até a clínica e conheça o nosso método. Então, a ideia seria essa. Olha, nesse caso, como essa primeira consulta ela vai ser um presente meu para você, ou você tem o voucher e tudo mais, como você veio da rede social, né? Você pode vir aqui na clínica, de qualquer forma, para a nossa especialista fazer uma avaliação completa. Nisso, ela já vai te explicar bem certinho como funciona e irá passar o melhor procedimento para você. E assim fica até mais fácil para você se planejar, né? Então, é aquela ideia que a gente tinha falado para a pessoa. Não tem por que ela não vir. Porque ela vindo, ela não vai ter custo, ela já vai ter acesso a todas as informações e no momento oportuno, como ela já vai ter essas informações, fica mais fácil para ela se planejar, para ela ver qual que vai ser o investimento que ela vai fazer, quais são os cuidados que ela tem que tomar, né? Quais são esses preparativos que ela vai estar fazendo. Então fica mais fácil para ela vir, para ela já ir tendo essas informações, para daí quando ela for nisso, ela já está mais preparada. Aumenta com certeza também até a qualidade do tratamento que é oferecido para ela, né? Do que uma pessoa que já vai e fecha, às vezes fica tão desesperada. Tá? Então, é legal. Aí vocês precisam avaliar, quando vocês estiverem trabalhando com essa comunicação, se está funcionando. Porque quando acontece isso, vão ter duas situações. Ou vai ficar indo um monte de gente lá que está sem condição, ou vão ir pessoas lá que não vão fechar, apesar de que vão ter pessoas que vocês vão conseguir fechar, tá? E aí, às vezes, ela vai, conhece o método e depois retorna, né? Então, normalmente, esse é o caminho que o pessoal prefere. A gente vai, coloca lá, planta essa sementinha e no momento oportuno a cliente fecha. Beleza? Deixa eu pegar aqui. Aí aqui tem valores de procedimento. Tem várias, tá? Que a gente deixou aqui para vocês. Então, é uma base, como eu falei para vocês. Não saem copiando e usando. Vão tentando colocar isso na rotina de vocês. Tá? Então, base. Tá? Então, é muito comum o lead perguntar preço. Tá? A gente, né, a clínica, por exemplo, quando a gente vai fechar com uma clínica, o trabalho, vocês perguntam preço. A gente, quando a gente vai num shopping, pelo menos eu digo para mim, né, vou numa loja, vou comprar um tênis, a primeira coisa que eu olho é preço. Né? Então, é comum isso. A gente foi educado dessa forma. Tudo é baseado nisso. Né? Então, não seria diferente com o nosso procedimento. Ainda mais agora, depois da pandemia, que todo mundo ficou trabalhando de forma online, então tudo era preço jogando na forma online ali, né? Meio que uma vitrine digital. Então o pessoal ficou também acostumado nisso, né? E a gente sabe que não dá para passar o valor, né, o investimento sem o cliente vir na consulta. Por isso que a gente precisa agregar naquela explicação, amarrando uma coisa na outra, que tipo, olha, para a gente conseguir te passar esse valor, eu preciso teu, da tua MC, né, da porcentagem disso e daquilo, de todas as medidas, né, eu preciso de todas as informações do seu caso para eu montar o melhor plano de tratamento para você. E aí, por meio desses resultados, que a gente vai conseguir te dar esse valor, a gente vai conseguir ter isso, porque a gente não trabalha com valores tabelados, né, é um plano pessoal teu, ele é personalizado para você. Então, se eu não te conheço, consequentemente, não tem como a gente passar valor. Mas a gente sabe disso, o lead não sabe. Então a gente precisa transmitir para ele isso, beleza? Então aqui, ó, tem várias abordagens, tá? Aí vocês podem usar uma, misturar uma com a outra e vai vendo aí o que melhor funciona, tá bom? Lembrando que detalhes mais sensíveis como esse, de valor, sempre vão trabalhando por mensagem, por áudio, por ligação, tá bom? Porque quando o lead fala assim, às vezes por escrito não tem uma persuasão tão boa quanto por áudio ou por ligação. Beleza? Então deixaria o escrito por último ali. Tá? Então depois a gente manda esse material também para vocês, tá? Sem algumas ali. De repente, se precisarem de alguma outra abordagem ali, chama a gente que a gente tenta ajudar vocês. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para o outro material agora, tá? E aí, beleza, né? Aí agora, voltando até falar daquele assunto lá do banco de dados, então assim, a clínica de vocês não precisam mais agora depender só de lead novo, tá? Então, às vezes você tem lá a Prime, e aí, meu resultado hoje foi ruim porque a gente teve pouco lead. Tá, mas será que a gente trabalhou com todos os nossos bancos de dados? Será que a gente trabalhou com todo mundo que fez orçamento e não fechou? Será que a gente trabalhou com todo mundo que está no nosso WhatsApp que já chegou? Né? Então,
não vamos ficar dependentes só de novos leads, vocês têm banco de dados para trabalhar. Beleza? E aqui eu coloquei todos eles novamente. As pessoas do Facebook e do Insta que ainda não passaram o telefone, todos os leads que estão no WhatsApp ainda que não agendaram, quem fez o orçamento não fechou, os leads que faltaram, e os leads quando fecha, e você tem acesso a essa informação, nada impede você de ir lá, né, perguntar se está gostando, a pessoa vai falar que sim, vocês podem falar que se ela não tem alguém para indicar, para estar fazendo tratamento também, tá? Então seria legal aquela situação de uma cliente virar outra, né? E um lead de indicação é top, porque ele vai na clínica, fecha, a qualidade é muito bacana, né? Então a pessoa, a amiga dela viu que ela iniciou o procedimento, já está tendo resultado, então também pode ser um bom banco de dados para vocês trabalharem também, se sobrar um tempinho aí, tá? E como eu falei, em cada etapa, uma vez ao mês, no mínimo, tá? Em relação à comunicação, tá, pessoal? Então, assim, a comunicação a gente precisa tomar um cuidado também, principalmente quando é por escrito, porque vocês estão representando uma marca, estão representando uma empresa, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer uma mentoria, o pessoal vai lá e escreve tudo em caixa alta. Para o lead, né, que está vendo aquilo ali, às vezes pode estar, nossa, a pessoa está gritando, né? Por isso que o escrito, ele dá muita margem para algum tipo de ruído, porque é como eu vou interpretar, né, aquela mensagem. Não é o que eu estou querendo dizer, é como eu que recebo vou interpretar. Então dá muita margem para erro, tá? Então, quando for eu colocar alguma coisinha também, tentem sempre colocar um emoji, né, alguma coisa para dar uma descontraída, né? Então evita essa questão da caixa alta, né, do caps look ali para a pessoa, tá? Sempre por ligação, porque por ligação a gente consegue de fato, até pela entonação de voz, já saber se a pessoa vai na clínica ou não, né, ou se ela está interessada ou não, tá? Então, por ligação, a gente consegue ter N vantagens a mais, né, várias vantagens do que só por mensagem. Por ligação, a gente consegue ter uma persuasão melhor, a pessoa escuta a nossa voz, sabe que é real. Hoje, com tantos golpes que estão dando por aí, né, também o pessoal tem receio ainda, tá? Então, enfim, tentaria sempre nesse cenário. Telefone e áudio por última escrita. Evite abreviações, tá? Como a gente falou, a gente precisa ser profissional, né? A gente precisa representar ali uma marca. Tomem cuidado com o erro de português também, tá? Porque assim, quanto mais detalhezinhos a gente conseguir seguir da forma mais correta possível, melhor. A gente evita problema, né? A gente consegue, porque por exemplo, tem muitas clientes que trabalham com uma profissão, uma advogada, né? Ou enfim, que tem uma profissão legal que às vezes é exigente, né? Então às vezes a gente colocou alguma coisa errada ali, a pessoa já vai ficar desconfiada. Então evitaria qualquer coisa disso só para evitar qualquer ruído e qualquer bobagem que isso pode acontecer, tá bom? Então, quando for trabalhar também, vou cobrar um lead, vou cobrar uma cliente aqui, né? Vai mandar em caixa alto, fica chato, né? Então, vai falar alguma situaçãozinha, até mesmo para dar um feedback às vezes, alguma coisa, coloca um emojizinho ali, um emoji só para dar uma diferenciada, mas por áudio você garante que é mais tranquilo, tá? A maioria dos leads estão usando o celular, então evita textão, tá? Então a comunicação que você está vendo no computador não é a mesma que vê no celular. No computador você vê muito mais aberto, né? Muito mais amplo. No celular, às vezes você mandou lá 3, 4 linhas, já viram textão. Então tomem cuidado com isso. Principalmente nessas explicações da campanha, né? Que é maior. Né? Então tomem cuidado porque o teu lead normalmente está conversando com você pelo celular. Beleza? Tá? E ainda sobre a comunicação, por último aqui, mas não menos importante, a gente falou lá, né? Estou mandando mensagem para o lead e às vezes não estou tendo sucesso. Então, se eu liguei e ele não atendeu, eu mandei um áudio, não respondeu, eu mandei mensagem, não respondeu, vamos sempre tentar fazer alguma coisa diferente. Tá? Então, liguei e não atendeu. Então, a gente pode falar, olha, eu tentei te ligar, mas não consegui ter o retorno, não consegui sucesso, não tive sucesso, tem algum horário que fica melhor para você, né? Você prefere que eu mando áudio? Mandei áudio, não respondeu, tenta uma mensagem. Tentei a mensagem, não respondeu, vou mandar um antes e depois, vou mandar um vídeo personalizado, eu vou lá na dor dele, né, da que ela mandou lá, onde ela falou que é 10 quilos, e vou falar alguma coisa em cima disso. Olha, lembra que você se cadastrou aqui na nossa campanha para a gente te ajudar em cima disso? Vamos dar continuidade na nossa conversa? Então, enfim, de maneira geral, sempre vamos tentar fazer uma coisa diferente. Eu vou trabalhar agora com voucher, vou mandar uma campanha temática desse mês, vou falar que a gente está com uma promoção,
Tá bom? Então sempre vamos tentar fazer alguma coisinha diferente, com uma mensagem diferente, com uma abordagem diferente. Beleza? Por último agora, só para a gente finalizar de forma bem... Só para a gente dar uma introdução, eu queria trazer alguns prints aqui, só para garantir, né? Porque acho que é legal validar o que nós colocamos aqui. Então, são alguns prints que vamos estar trabalhando com essa questão de... do que nós colocamos aqui, tá? Dessa validação mesmo, beleza? Então, tem até alguns prints aqui que da nossa equipe mesmo de atendimento, a gente sempre vai dando feedback também, tá? Então, aqui traz bastante aquela relação que eu tinha colocado para vocês, de leads que não foram trabalhados, né? Então, por exemplo, a gente está no mês 12 e aqui a gente vê vários leads que, tipo, a última mensagem foi lá no mês 10, entendeu? Então, é isso que não pode acontecer com vocês, tá? Que pelo menos seria a nossa recomendação. Para todo mundo aqui, ó, na onde está 9 do 10, tinha que estar com mês 12 aqui, no mínimo. Então, é isso que a gente precisa fazer aí no celular de vocês também. Tá? Tem até algumas pessoas aqui, não vou colocar que sejam exatamente o que está acontecendo com cada uma delas, mas que às vezes faltou só um empurrãozinho, né, tipo, para conseguir fazer um agendamento, para efetivar um agendamento. Né? Às vezes sugeriu, a conversa parou aqui na sugestão e aí não foi feito um contato. Tá? Então, todo mundo que está aqui, ó, trazer para o mês vigente. Beleza? Deixa eu ver se ele vai para o próximo aqui se eu apertar. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui está aparecendo também. Aqui é um exemplo para vocês. Opa, deixa eu colocar aqui na outra tela. É um exemplo para vocês de segundo contato no dia anterior. Então, por exemplo, eu mandei a mensagem de apresentação, né? Não foi feito aquele contato no dia, nem no dia seguinte. Então, aqui são pessoas que eu entrei em contato no dia anterior, você pode entrar em contato com eles também, tá? Estou tentando trazer todos os exemplos que a gente conversou na reunião, tá? Deixa eu passar para outra conversa aqui. Aqui, beleza. Aqui a gente perguntou para ela, né, se a gente teve a questão dos métodos ali, não teve resultado e tal. E aqui a gente colocou áudio, a gente colocou uma comunicação, né, a gente colocou uma comunicaçãozinha legal. Mas, por exemplo, não colocamos o antes e depois, né, e a gente ainda não tem a informação que a gente precisa de quantos quilos ela deseja emagrecer. Né, a gente ainda não tem essa situação. E aí a gente tem aqui, ó, que ela tem até o método e tudo mais, não teve resultado, inclusive, mas não temos a questão do antes e depois. Né? Não foi feito isso nessa conversa em si. E uma outra coisa também é que aqui a pessoa falou que ela não teve resultado. Então é importante para ela, aqui, só para a gente reforçar, né, para a gente falar, olha, pode ficar tranquilo que aqui na clínica a gente já conseguiu ajudar diversas pessoas com esse mesmo objetivo que você. Né? Vou até te mandar alguns resultados para você ver que é bacana. E tenho certeza que você não será diferente. Então, transmitir essa confiança para a pessoa é legal também. Por isso que a gente colocou esse exemplo aqui também. Beleza? Vamos lá. Esse exemplo aqui também, ó, aqui já é aquele segundo contato sendo feito, né, já trazendo todo mundo ali. Então, é legal, ó, com o nome das pessoas, tá? Então, isso é bacana. Teve até pessoas que já tinham visualizado, tá? Então, é bacana fazer esse trabalho. Deixa eu ver o que é esse aqui. Algumas pessoas a gente coloca como não lido, tá? Os leads aqui, porque daí fica bacana para vocês trabalharem. Então, quando você marca o lead como não lido, quando você vai filtrar aquela conversa, as conversas de não lido, ele traz todo mundo. Então, pode ser uma boa para você chamar aquela pessoa de novo, para você ter um controle, tá? Então, é interessante isso também, tá? Mas como vocês agora também vão fazer sempre um contato diário com o lead, talvez tem que ver como é que se isso seria interessante para vocês. Antes e depois, né? Então a gente tem aqui algumas abordagens, né? Então a minha recomendação seria aquela que eu tinha colocado para vocês, do tipo, qual resultado você mais se identificou, tá? Porque me conta o que você achou, às vezes, enfim, não dá pra gente, não é uma coisa que vai nos ajudar tanto, né? Agora a gente colocar para a pessoa, qual que foi o que você mais se identificou, porque são 3 resultados diferentes. Então, de repente, esse aqui para ela não se identificou, não gerou tanto impacto. Esse aqui para ela, às vezes, gerou tanto impacto. Né? Ou, enfim. Então, acredito que a abordagem mais correta seria essa, né? Qual resultado você mais se identificou? Beleza?
aqui, né? Aqui é a mesma coisa, né, da abordagem que eu falei ali anteriormente. Seria algo assim que você deseja. Também até que é uma abordagem legal, mas eu acho que aquela que eu coloquei acaba ficando um pouco melhor, porque vai elevando mais o nível de consciência dela, tá? E aqui, ó, primeiro seria peso, depois gordura localizada. Nenhum momento a gente, né, colocou a situação de tipo, entendo, a gente já ajudou diversas pessoas, né? A gente não teve essa empatia nesse sentido. A gente não agregou valor no nosso trabalho. A gente só mandou um antes e depois. Que sim, é bacana, mostra que o nosso método funciona, né? Mas seria interessante. Entendo, olha, fica tranquilo então que a gente vai dar foco nisso. Olha, aqui a gente já conseguiu ajudar diversas pessoas com um caso parecido com o teu, né? E tenho certeza que com você não será diferente. Para você entender melhor, eu vou te mandar alguns resultados ali parecidos com o que você procura. Manda e pergunta para ela se qual deles que ela mais se identificou, tá? Então acho legal também. Beleza? E tomem cuidado, porque ó, Lid mandou mensagem às 15 para as 2, a gente foi responder só às 7, né? Então esse tempo de demora também ele acaba atrapalhando um pouco no resultado, beleza? Tanto que depois a pessoa já nem respondeu mais e tal, beleza? Questão da Lipo HD, né? Então esse aqui foi um lead que chegou, né, no WhatsApp já. Então ele chegou ali para vocês e quando a gente coloca a mensagenzinha, por exemplo, de saudação, né, a gente consegue colocar ela para trabalhar para nós. Então eu recomendaria, né, conforme a gente explicou para vocês ontem, já colocam ali a mensagem de saudação para quando o lead mandar a mensagem já ir aquela. Tá? Então também tentaria trabalhar com isso. Se der, né, por mais que a Lipo HD também, enfim, eu acredito que trabalhar com essa questão do emagrecimento, do quantos quilos a pessoa deseja eliminar, também acho que faz sentido, tá bom? Porque no fim vai ser emagrecimento também, alguma coisa estética. Então tentaria também buscar essa questão do quantos quilos ela deseja eliminar, mesmo que no Lipo HD, porque daí se a gente ter essa informação, né, a gente vai conseguir ter uma conexão maior com o lead, tá? Então de repente fazer algum ajustezinho aqui. Beleza, aqui deixa eu ver o que eu tinha colocado aqui. Acho que a questão da resposta também, né? Então, tinha trazido aqui para vocês, ó. Então, sempre tentar responder o quanto antes também. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu deixei passar. Não. Vamos ver esse aqui. Amanhã a clínica está fechada, deixa para quinta-feira. Então, aqui também dá para a gente pegar aquela questão, deixa para quinta-feira. Então, aquela troca. Olha, vamos supor ainda que quinta-feira está próxima, né? Mas beleza. Eu consigo marcar sim, desde que você me garante que você consiga vir. Aquela troca. Né? A gente está marcando ele naquele dia e naquele horário. Então, vamos tentar fazer essa troca aí para a gente conseguir ter maior comparecimento do lead. Tá? E aqui vocês podem ver aquela questão do agendamento. Então, não é só, então te aguardo quinta, dia 20, às 18h30. Né? Tem aqui, ó, lembrando que a sua presença é muito importante para nós, para a gente conseguir te ajudar a eliminar esses 10 quilos, né? Ou porque a consultora vai estar esperando ela. Então tem várias formas de você ir colocando, mas sempre com esse apoio, né? Olha, então sua consulta ficou agendada para o dia tal e reforça a importância do lead comparecer, beleza? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Mas para você vir no endereço é necessário agendar uma consulta, né? Aqueles leads que falam, então vou direto, coisa do tipo. Então, legal até aqui. Ó, tem o horário hoje, tá? Então também é legal, então sempre já sugerindo ali, tá? Na verdade aqui eu acho que foi até acho que foi uma continuação da outra conversa, né? Então, enfim, aqui só colocaria aquela questão da troca, né? De tipo, então eu consigo sim, desde que você me garanta que você que venha num dia e horário combinado, beleza? Então, até para reforçar aqui, então vocês podem ver, né? Quando a gente sugere, às vezes a pessoa não consegue ir, tá tudo bem, tá? E ela mesma já fala, já às vezes já vem com outro horário que ela consegue vir, né? Então, tudo bem, mas vamos sempre oferecer. Como tem esse que não conseguiu, vão ter outros que vão conseguir também. Quando consegue, a chance do cliente comparecer é melhor, tá? Aqui, beleza, ó, uma situação de deixar para frente, né? Daí é aquela questão de tipo deixar para janeiro. Então, deixar para janeiro pode ser, né, que o lead depois já mudou o interesse, coisa do tipo, né? Então, a comunicação que a gente poderia trabalhar com esse lead é toda aquela que a gente já conversou antes,
né, da gente pegar e falar para ela que depois a gente não vai ter mais essa consulta gratuita, que os valores vão ser reajustados, ou que não tem a necessidade, que ela já pode vir para ela já se planejar, para quem sabe lá em janeiro ela já iniciar, para ela ter mais informação sobre o caso dela, né, para ela já ir se planejando, tá? Então, é comum isso. Às vezes o lead manda, a gente só manda um sim, né? A gente não tenta trabalhar dessa forma. Pelo menos se a gente tenta trabalhar dessa forma e consegue resgatar alguém, beleza. Agora se a gente só manda um sim, entendem que a gente não vai conseguir ter como que a gente vai conseguir ter essa pessoa indo na clínica só com um sim? Aí vai deixar para entrar em contato só lá em janeiro, depois em janeiro ela já nem responde mais. Né? Então vamos tentar trabalhar com a abordagem que a gente colocou ali. Beleza? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Ah, tá. Aquela questão do resultado. Deixa eu ver. Do resultado, no caso, o que ela falou? No momento que está me incomodando mesmo é a região do abdômen. Então, tipo, aqui, até às vezes a gente trabalhou com uma mensagem pronta mesmo, né? Esquecendo de usar o que de fato a pessoa colocou. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a pessoa ela coloca uma dor, a dor dela é essa aqui. Então, a gente tem que falar alguma coisa em cima da dor dela. Não pode simplesmente só mandar a mesma comunicação que eu mando para o outro. Né? Então, não, entendo, temos muitos clientes que tá passando, enfim, tem essa situação do abdômen, ou que é uma região que, né, acaba acumulando mais gordura mesmo, enfim. Né? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar. Tá? Então, sempre que o lead falou, vai vir aqui, clica para responder em cima e trabalha em cima da dor desse lead. Aí depois, trabalha com antes e depois, tudo certinho. Tá? Mas falem da dor do lead, não esquece de falar da dor do lead. Então, tipo, vocês podem trabalhar até com a questão de urgência. Então, olha, como você falou que essa região está te incomodando, quanto antes a gente ver o seu caso melhor, né? Ou é importante você ver aqui quanto antes para o seu caso não se agravar, porque é uma região que acaba tendo mais facilidade mesmo, né? Então dá para a gente ir trabalhando com isso, beleza? Vamos ver aqui. Acho que até tem o endereço, né? Na verdade, aqui só o que eu colocaria, né? Aquela questão do ponto lá, né? Do agendamento. E o endereço ser sempre mais completinho, tá? Isso aqui a gente pegou para vocês terem como base, porque quanto mais pontos de referência a gente conseguir colocar, melhor. Beleza? Depois já foi até arrumado. Então, assim, dá para vocês salvarem lá na resposta rápida, tá? Então, quanto mais, aqui no endereço, tentem colocar o mais ponto de referência possível. Em frente, ao lado, em cima, tudo que vocês conseguirem, para ficar bem completinho para o lead, tá? Até foi um lead que compareceu, inclusive. E quando mandar o agendado, né, você coloca a importância dele comparecer, tá? Aqui também é a mesma coisa, tá? Do endereço. Ó, a nossa especialista estará em contato com você antes de confirmar o seu horário. Estaremos aguardando você, então colocou ali a questão do negrito, então acho legal também, tá? Então, colocar endereço completo. Se a outra pessoa, né, que vai entrar em contato para confirmar, quem faz o agendamento, por exemplo, a Prime, avisar ajuda. Se quiser já mandar o contato aqui também, é importante, tá? Beleza, aqui também temos outra. Consigo um encaixe às 9. Então aqui também um outro exemplo, por exemplo. Lembra que eu falei para vocês que tem algumas regiões que a gente faz uma sugestão em 2 horários? Né? Então, nessa região aqui faz sentido a gente trabalhar dessa forma. Né? Então a gente pegou, só conseguiu no fim de semana, mandou ali o sábado, e aí mandou 2 horários para a pessoa já. Então também nessa região aqui faz sentido trabalhar com essa comunicação. Tem regiões que não faz sentido, tá? Mas vão entendendo. A pessoa falou que pode no sábado. Então vamos agregar valor. Quando chegar no momento certo, a gente agrega valor naquela situação do sábado. Sábado é um dia importante, tudo mais, conforme a gente falou. Tá? Então é importante também isso. Beleza? Então foi um exemplo mesmo para ilustrar ali vocês dessa situação. Deixa eu ver o que tem aqui. Uma abordagem de apresentação, ou seja, a gente está entrando em contato, então a gente coloca o nome e tudo mais. Só colocaria aqui, ó, você deseja eliminar peso ou gordura localizada? Eu acredito que aqui a mensagem mais correta é quantos quilos você deseja eliminar, para a gente trabalhar com o máximo de dor possível do lead. Às vezes você consegue, às vezes a pessoa ela não coloca aqui o que é, e se ela falar, por exemplo, gordura localizada, né, mas também ela tem o interesse de emagrecer. Mas daí o peso, eu acredito, né, que de gordura localizada e o peso de, eu quero perder 10 quilos, o perder 10 quilos tem muito mais força do que o gordura localizada para algumas pessoas. Então eu acredito que a gente trabalhar com a questão do quilo mesmo aqui, nesse finalzinho aqui, seja melhor, beleza?
Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Ó, a pessoa não respondeu, né? Aqui a gente colocou também, porque nessa região faria sentido vários horários, né? Então, beleza, legal. E aí a pessoa não respondeu e lá logo em seguida a gente já mandou e entrou em contato com ela. Não esperou o mês seguinte, não esperou passar um tempão, tá? Então é legal vocês colocarem isso em prática também, tá? E aqui um exemplo, ó, ficamos aguardando o seu retorno, vem aqui na resposta e coloca qual horário que prefere. Ou dá continuidade aqui, ou só manda o nome da pessoa em ponto de interrogação, tá? Então é importante vocês irem fazendo isso, beleza? Dessa comunicação aqui seria mais isso. Deixa eu ver aqui um último que a gente tem. Beleza. Aqui, ó, tem o horário disponível no dia às 10 ou às 15. Então também duas sugestões de horário. A pessoa preferiu às 10. E a gente já agendou ela, né? Só colocaria aqui a questão da importância dela comparecer na clínica, né? Reforçando a importância. Então não é só agendar e falar, tá agendado para segunda, dia 12 do 9 às 10 horas. Não, tem que colocar a importância dela comparecer. Tá? Então são até alguns prints aqui mais antiguinhos e tudo mais, tá? Mas que servem para ilustrar. Eu tentei procurar alguns prints que validem tudo aquilo que a gente colocou. Beleza? Então, de maneira geral, tá? Hoje era essa a proposta que eu queria trazer para vocês, nessa comunicação aqui, nessa ideia de conversa. E eu queria abrir para ver se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, se de ontem para hoje também, se já aplicou alguma coisa do que nós conversamos ontem e já começaram a ter resultados. Isso me deixaria muito feliz, né? É sempre bacana a gente ter esse feedback, se fez sentido e tudo mais. Então, se vocês conseguirem me dar um retorno nesse sentido também seria ótimo, tá? Por favor. Tranquilo? Ninguém tem alguma dúvida? Amanhã a gente vai trabalhar também com mais prints, tá? Deixa eu pegar aqui. Amanhã a gente vai trabalhar com mais prints, vamos falar bastante sobre ligação, sobre algumas ferramentas também, como a gente já tinha passado aqui para vocês, algumas ideias para aumentar ainda mais o resultado de vocês, uma rotina, uma espécie de checklist também do dia de vocês, tá? Mais análise de atendimentos e o fechamento com o resumo de tudo que nós conversamos até agora, tá? Como vai ser o último dia, seria interessante vocês aproveitarem, eu se fosse no lugar de vocês faria isso, traria algumas dúvidas, tá? Se quiserem me enviar, vou até mandar aqui o meu telefone, se vocês quiserem me mandar alguns prints de conversas de vocês, eu faço questão de analisar aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar o meu telefone aqui e passar para vocês. E aí vocês podem me mandar a abordagem e a gente traz aqui para a gente conversar, tá? Porque aqui tem abordagem de cliente, tem um monte de abordagem aqui também, tá? Então, só clicar aqui, ó, Matheus, traz para nós essa apresentação, não vou identificar, pode ficar tranquilo, vai ser igual vocês viram ali, tá? Então, seria legal que daí você tenha a oportunidade de alguém de fora estar analisando o teu print, tua conversa, coisa do tipo. Beleza? Teve algumas pessoas aqui que a gente, inclusive, já compartilhou a tela e a gente ia conversa por conversa. Enfim, fica uma coisa bem bacana, tá bom? Então, fica aí a oportunidade para vocês que quiserem, estou usando essa abordagem aqui, o que você acha, né? Se quiser aproveitar e pegar cada pessoa de cada etapa. Então, ó, quando a pessoa agenda, eu estou mandando essa mensagem aqui, quando ela falta, eu estou mandando essa mensagem aqui, quando ela reagenda, eu estou mandando essa mensagem aqui. Enfim, tá? Meu número tá ali, manda os prints e a gente traz aqui para a reunião, beleza? As mensagens de impacto, tá? Eu vou criar algumas aqui e eu vou ver se eu consigo mandar para vocês, tá? Não sei se eu consigo criar até amanhã, né? Terminar esse material até amanhã, mas você é de qual região, Ana? Por favor, que daí a gente manda especificamente. Mas beleza, coloquei aqui, ó, tô anotando para daí a gente mandar esse material para vocês. Vão ser algumas mensagens, né, para daí quando o paciente não respondeu, o cliente não respondeu, seja de faltou, ou seja de, enfim, sei lá, algum outro tipo de situação de qual etapa ela tá bom? A gente pega e trabalha com esse tipo de comunicação. São recomendações. Como eu falei, quanto mais vocês irem utilizando, mais vão aparecer outras abordagens. Beleza? Querem aproveitar em alguma dúvida ou podemos finalizar?
Tudo certo? Estou utilizando a abordagem de dizer que a consultoria é o primeiro passo para conquistar o objetivo e tem dado certo. Não, legal. Beleza. Bom, acredito que é isso. Aqui no chat tá tudo certo, tá? Também não sei, tá, pessoal, se às vezes só que passaram para vocês, tá? Mas se tiverem mais pessoas ali, das vezes mais primes, né? Às vezes vocês estão em duas, então se quiserem colocar o pessoal aqui também, fiquem à vontade, tá bom? Amanhã a gente volta a se ver então, amanhã é o último dia, amanhã a gente volta a se ver às 16 horas, e assim que ficar pronto, né? Assim que ficar disponível o link da reunião, a gente manda para vocês junto ali com o material de apoio também de hoje, beleza? Vou salvar aqui o contato da Ana, tá? E, bom, qualquer coisa que vocês precisarem, se você está o meu contato ali também, se vocês precisarem mandar o print ali, é só me mandar um WhatsApp e a gente traz para análise amanhã também, tá bom? Obrigado pela atenção, tá? A gente se vê amanhã e bom descanso. Tchau, tchau.